Fala pessoal, eu sou o professor Sérgio Araújo e eu vim hoje para dizer para vocês que começaremos uma série de lives que foram gravadas e que eu estarei disponibilizando para vocês. E essa aula realmente está incrível, gente. Então, para não perder nenhum vídeo, já se inscreve no canal. Também já marque as notificações para ser avisado de todos os vídeos novos. Então, vamos para a aula após a nossa vinheta. Ok, começamos a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é a aula de número 8, né? E ela tem um codinome de um inimigo está infiltrado. Na verdade, a gente vai falar sobre a diarreia aguda infecciosa, né? Essa é a primeira aula desse bloco de aula sobre as doenças do trato gastrointestinal. E por que o inimigo está infiltrado? O que a gente vai falar é da diarreia infecciosa. Então, na maior parte das vezes, são bactérias patogênicas, são vírus, né? São micro-organismos que podem desregular a microbiota normal e aí podem causar uma doença infecciosa, uma desregulação do funcionamento do trato gastrointestinal, tá bom? É sobre essa temática que a gente vai falar hoje. Então, vamos lá. Vai começar com os objetivos de aprendizagem. O que é que nós pretendemos hoje atingir com objetivos de aprendizagem? Primeiro, a gente vai falar sobre os tipos de diarreia. Que tipos de diarreia? A gente vai classificar as diarreias de acordo com o critério de tempo. Se a diarreia é aguda ou se a diarreia é crônica, a gente vai entender o que é que significa uma diarreia aguda, a gente vai entender o que significa uma diarreia crônica, tá bom? Também de acordo com o agente etiológico e, finalmente, de acordo com o mecanismo fisiopatológico. Então, a classificação vai ser baseada nesses três critérios. Segundo objetivo, a gente vai descrever as principais causas da diarreia aguda e os sintomas apresentados pelo paciente. Tá? Então, quando a gente correlaciona o tipo de diarreia, o agente etiológico e os sintomas, muitas vezes a gente consegue direcionar de forma mais correta o tratamento do paciente. Tá? Então, a gente vai tentar fazer essa correlação entre esses três elementos. E o último objetivo é a abordagem do paciente. Eu vou analisar como deve ser a abordagem do paciente, o que a gente deve levar em consideração na hora de tratar o paciente. Não é só o medicamento diarreico. Se a diarreia for infecciosa, não é só o antibiótico. A gente tem que levar em consideração outros parâmetros, né, para o acompanhamento e para o atendimento do paciente com diarreia, tá bom? Esses três objetivos a gente vai utilizar para a aula de hoje. E aí, como sempre a gente vem fazendo nas nossas aulas, a gente sempre começa com um caso clínico, e esse caso clínico tem uma finalidade, é que a gente possa ter elementos suficientes para no decorrer da aula a gente consiga entender melhor o conteúdo e a gente consiga aplicar o conteúdo, tá bom? E o nosso caso clínico diz o seguinte: é uma paciente feminina de 45 anos, previamente ígida. O que é que significa isso? Ela vai estar doente agora, mas anteriormente ela não tinha doença nenhuma, tá? Então ela precisou se consultar de emergência por causa de uma diarreia volumosa, de início a 4 dias. Então vejam só, a gente vai falar da definição de diarreia daqui a pouquinho, mas aqui já tem alguns elementos importantes. Primeiro, ela precisou ir para um hospital, para emergência de um hospital. Provavelmente essa paciente ela não estava num estado adequado de saúde. Segundo, a diarreia dela teve início há 4 dias, então fazia 4 dias que ela tinha sintomas diarreicos. Terceiro, no caso clínico diz que essa diarreia é volumosa. A gente vai ver na definição que o volume de fezes é um critério importante para a gente definir se é ou se não é diarreia, tá bom? E aí ela diz o seguinte, né? O caso diz o seguinte: essa paciente ela começou os sintomas quando retornou de um período de 2 semanas de férias na Índia. A gente vai ver que existe uma diarreia chamada diarreia do viajante, onde, dependendo da área, se for uma área endêmica, o paciente ele pode ter um risco maior de contrair uma infecção diarreica, tá bom? E aí, a sintomatologia refere-se que há 2 dias
notou raias de sangue nas fezes. Então vejam só, gente, vamos acompanhar aí a cronologia dos fatos. Primeiro, essa paciente ela tinha uma diarreia volumosa que se iniciou há 4 dias. Mas há 2 dias começou a aparecer também sangue nas fezes. Então vejam que houve um certo agravamento do quadro clínico da doença. E diz mais no caso clínico. Há 24 horas, a paciente apresenta-se com febre de 39 graus Celsius e ela teve inúmeros episódios diarreicos. Então, significa o quê? Que está havendo uma piora e muito provavelmente é por causa dessa piora do quadro clínico que a paciente precisou ser atendida na emergência, tá bom? Aí, as outras informações do caso. A terapêutica usada. Ela iniciou o uso de ciprofloxacino por automedicação. Quando ela começou a ter os sintomas diarreicos, fezes volumosas, toda a sintomatologia, ela iniciou um tratamento com ciprofloxacino após o primeiro episódio febril e não observou nenhuma melhora. Admitiu que esse fármaco estava disponível em função de sobras de outros tratamentos. A paciente fez o seguinte: encontrou ciprofloxacino, que ela já tinha tratado de alguma diarreia passada, e fez o uso do mesmo antibiótico, mas dessa vez não funcionou, tá bom? Então ela fez uma automedicação. Que investigação da causa? Então ela procurou uma emergência, como eu falei para vocês, por piora progressiva do estado geral. Então ela teve uma evolução negativa das condições clínicas. Refere que o esposo iniciou um quadro diarreico, porém mais brando há 2 dias. Então há 2 dias o esposo também apresentou sintomatologia diarreica, mas o quadro dele é um quadro bem mais brando. Ao exame, apresenta estado geral regular, está sonolenta, a temperatura axilar baixou um pouquinho, 38,5 graus, a pressão arterial dela 70/50, está baixa também. Esses dois sintomas, a sonolência e a pressão arterial baixa, dá indício de que a paciente está desidratada. A gente vai falar mais à frente sobre desidratação, mas é provável que a paciente ela esteja no estado de desidratação. E isso é comprovado pela frequência cardíaca dela, 110 batimentos por minuto. Tá certo? Então, 110 batimentos por minuto é um ataque cardíaco, ou seja, quando o volume plasmático cai em virtude da desidratação, a pressão também diminui. Para que haja um aumento da pressão, a tendência que o nosso corpo tem é de aumentar a frequência cardíaca. Tá? Isso está acontecendo com a paciente. E o abdômen dela está doloroso, a palpação. Então, realmente está com um processo inflamatório instalado ali em virtude da infecção. Tá bom? Esse caso clínico aqui, gente, ele foi retirado daquele livro, que eu sempre uso aqui nas aulas, o Farmacologia Clínica, da Rosane Gomes, o capítulo é 43. Ele fala justamente da farmacologia das infecções do trato gastrointestinal. Ok, pessoal? Tá claro, gente, a questão do caso clínico. Vocês entenderam bem o que é que significa cada ponto, por que o paciente precisou ser atendido na emergência, quais são os sintomas que levaram a concluir que o paciente tem uma desidratação, o paciente está com febre, será que ele vai precisar usar antibiótico? Usou antibiótico e não funcionou. Então, é baseado nesse perfil, nesse cenário que a gente viu no caso clínico que a gente vai ter nossa aula de hoje, tá certo? Então vamos continuar aqui. Então vamos lá. Inicialmente a gente vai conhecer um pouquinho sobre isso aqui, doenças do trato gastrointestinal. Então, o trato gastrointestinal é desde o esôfago até a região do ânus. Então, o que a gente vai falar agora são as doenças que atinge o trato gastrointestinal e que tem uma origem infecciosa. Tá? A gente vai falar em outros momentos durante a semana sobre outras doenças que não são infecciosas, mas aqui a gente vai tratar sobre as infecciosas. Então a gente pode começar pelo estômago. O estômago, uma das doenças que pode atingir o estômago é a gastrite, pode evoluir para uma úlcera péptica. E um dos patógenos que pode infectar, na verdade, o principal patógeno que pode infectar o estômago é o Helicobacter pylori, tá bom? Mas aqui,
o que eu quero chamar a atenção de vocês é para a sintomatologia. A gente está muito acostumado com, tem infecção por H. pylori, o paciente vai ter queimação, vai ter refluxo, a gente vai falar sobre isso durante a semana. Mas aqui eu quero chamar a atenção para outros sintomas que nem sempre a gente dá muito valor. Então, o paciente com H. pylori, ele vai ter os seguintes sintomas, náuseas e indigestão. O paciente vai começar a ter aquela náusea, aquela sensação de que vai vomitar, e ele vai ter indigestão. Então, o estômago é um órgão importante para o processo digestivo. Se há uma infecção, se há alteração do pH, se há mudança, inclusive, da fisiologia com a produção da pepsina, o estômago ele vai digerir precariamente proteínas. Isso significa dizer o quê? Que o paciente com infecção no estômago pode ter principalmente sintomas de náuseas e também de indigestão. Partindo agora para o intestino delgado. Intestino delgado, a gente vai ter patógenos que vão infectar muito mais corriqueiramente, muito mais frequentemente do que outros. E por que é importante a gente saber os principais patógenos que vão infectar determinadas regiões do trato gastrointestinal? Porque se nós suspeitarmos, baseado na sintomatologia, pode-se direcionar o tratamento farmacológico. Então a gente tem quais são os principais patógenos que podem causar infecção intestinal localizada no intestino delgado. É salmonela, é o Campylobacter, o Campylobacter jejuni, é E. coli enterotoxigênica, a Yersinia enterocolítica, o Vibrio cholerae e também o norovirus, tá bom? Esses são os principais. Significa que são os únicos? Não, não significa que são os únicos. Mas pela frequência, valeria a pena a gente avaliar a possibilidade de tratar infecções do intestino delgado pensando nesses agentes etiológicos, tá bom? E aí, o paciente que tem infecção do intestino delgado, o que é que ele vai sentir? Vai observar o quê? Dilatação abdominal, vai observar também náuseas, assim como o Helicobacter pylori, vômito, e diarreia aquosa de grande volume. Então vejam que existem algumas semelhanças dessa sintomatologia com o que a nossa paciente do caso clínico tinha. Então a gente já pode começar talvez a suspeitar de que a paciente do caso clínico talvez tenha uma infecção do intestino delgado. Mas vamos dar uma olhadinha no intestino grosso. O que acontece no intestino grosso? No intestino grosso, a infecção principalmente vai acontecer por salmonela. Salmonela igual ao que acontece no intestino delgado, como é um órgão que é contínuo, intestino delgado, intestino grosso é contínuo. Parte dessa flora, parte dessa microbiota patogênica, que causa doenças intestinais no intestino delgado, pode causar também no intestino grosso. Então, salmonela é uma delas. Campylobacter jejuni também, Campylobacter jejuni. Aqui nós temos a E. coli enterohemorrágica, diferente da E. coli enterotoxigênica. E vejam que tem alguns micro-organismos que dificilmente causam infecção do intestino grosso. E aí, quando o paciente tem infecção do intestino grosso, o que é que ele vai ter? Quais são os sintomas? Cólicas abdominais. Então vejam que se o paciente tem cólicas abdominais, dificilmente vai ser infecção do intestino delgado. É muito mais provável que essa infecção seja do intestino grosso, tá bom? Também tenesmo. O que é tenesmo? Tenesmo é a vontade de evacuar, sendo que ele não vai conseguir evacuar. Ele vai ficar com vontade, mas ele não vai conseguir evacuar. Então nós temos aqui fezes soltas e também de grande volume como sintomas, tá bom? Então vejam que a sintomatologia é muito diferente dependendo da região da infecção que está acontecendo. Então, a depender da sintomatologia que a gente observa no paciente, o que a gente pode fazer é o quê? Direcionar o tratamento pensando num provável agente etiológico. É possível fazer coprocultura? É possível fazer coprocultura. Mas a coprocultura é um exame que vai demorar alguns dias. Então, até que o resultado seja emitido, você saiba identificando qual é o agente etiológico especificamente, o tratamento empírico já pode começar também. Certo? Então vamos definir diarreia. A gente está falando de diarreia até agora, mas a gente não sabe exatamente qual é a definição. Então a gente tem uma definição aqui, é a eliminação de fezes, e a gente tem que pensar, quando a gente pensa em diarreia, tem que pensar na consistência.
é a eliminação de fezes amolecidas ou de consistência líquida. Então, o primeiro aspecto que a gente pensa da diarreia são fezes amolecidas ou fezes líquidas. A consistência é uma característica que entra na definição de diarreia. Só que não é a única. Existem outras características que são tão importantes quanto essa para definir se o paciente está ou não está com diarreia. Tá? Então, além da consistência das fezes, também deve ser acompanhada de quê? De aumento no número de evacuações. Alguém tem ideia de quantas evacuações são necessárias para se dizer esse paciente ele está com diarreia? Será que se ele tiver uma evacuação líquida, né, ou com as fezes amolecidas, ou 2 evacuações, né, com essa consistência, vocês acham que isso é diarreia, gente? Me diga aí no chat. Vou conversar sobre isso. Vocês acham, pessoal, que quantas evacuações são necessárias para que a gente possa dizer que o paciente está ou não está com diarreia? Acho que precisa ser de 3 a 4, o Antônio está dizendo. É um bom palpite, mais de 2, acredito. Então vejam só, gente. Né? Vocês estão mais do que 2, Felipe está dizendo. Então vejam só. A gente está tentando aqui descobrir qual é o número mínimo de evacuações para ser considerado diarreia. Por quê? Porque parece, quando a gente pensa numa definição, parece algo muito simples. A definição é isso, todo mundo sabe o que é diarreia. Mas a definição é algo que coloca os pingos nos is. É aqui onde a gente de fato vai olhar para os critérios diagnósticos para saber se aquele paciente vai ser tratado como paciente com diarreia ou sem diarreia. Vou voltar aqui para o nosso slide para a gente acompanhar. Número de evacuações de 4,5, é complicado, né? Você avalia meia evacuação, mas no protocolo, no critério diagnóstico é assim, 4,5 a 20 evacuações por dia. Então, o paciente precisa ter uma consistência das fezes amolecidas ou líquidas e a frequência também é um critério importante, 4,5 a 20 evacuações por dia. Além disso, aumento da massa fecal. O quantitativo, não só a frequência das evacuações, mas a quantidade de fezes. E a quantidade de fezes em cada evacuação é algo bem mais complicado de se acompanhar e se colocar esse critério como critério para dizer se o paciente está ou não está com diarreia. Mas o protocolo diz o seguinte, né? O critério de diagnóstico diz o seguinte: aumento da massa fecal acima de 200 gramas por dia, ou se elas forem líquidas, 100 ml por quilo por dia. Tá? Então, quais são os critérios para se definir se o paciente está ou não está com diarreia? Primeiro aspecto, a consistência das fezes. Fezes amolecidas ou fezes líquidas. Segundo, a frequência de evacuações. Então, vai ter que ter 4,5 a 20 evacuações por dia. Ou outro critério é o quantitativo de fezes. 200 gramas por dia ou 100 ml por quilo por dia. Preencher esses critérios, pode-se dizer que o paciente ele está com diarreia, tá certo? Então, vamos entender agora um pouquinho da fisiopatologia da diarreia. Aqui a gente tem uma imagem, né? Uma imagem que está representando o intestino, né? A região intestinal, mucosa intestinal. Então, nós temos vários aspectos aqui que vão ser abordados. Primeiro, quando ou como é que o paciente tem diarreia, né? Pensando naqueles sintomas que a gente viu. Frequência, pensando fezes líquidas, pensando no volume fecal, pensando se o paciente vai ter sangue, pensando se o paciente vai ter dor, né? Tem vários aspectos importantes que a gente viu no caso clínico. Mas como é que o paciente vai ter diarreia? Primeiro, o paciente pode ter diarreia porque ele ingeriu uma toxina ou porque o micro-organismo que infectou o trato intestinal, ele produziu toxina. E o que é que essa toxina vai fazer? Se a gente olhar para a imagem, a gente pode ver que a toxina ela vai impedir que o sódio e que o cloreto eles atravessem a membrana da mucosa intestinal. Então, sódio e cloreto eles atravessam a membrana da mucosa através de canais iônicos. E a toxina vai se ligar nesses canais iônicos e vai impedir que o sódio e o cloreto consigam entrar nas células do endotélio, as células da mucosa intestinal.
Além de impedir que elas entrem, a toxina também vai promover uma saída maior de secreção, ou seja, uma saída maior de água, uma perda de água. Então, de certa forma, toxinas, sejam elas bacterianas ou sejam elas toxinas ambientais, elas vão promover uma perda de líquido e também uma perda de íons, tá? Então, para resolver esse problema, nós temos duas estratégias. A primeira é tratamento da própria intoxicação. Se o paciente não tiver absorvido toda a toxina, né, parte da toxina ainda estiver circulando na mucosa intestinal, na luz intestinal, uma possibilidade é utilizar um carvão ativado, que é uma adsorção. Então, o carvão ativado vai se ligar na toxina e esse complexo ele vai ser eliminado sem produzir esses efeitos deletérios na mucosa intestinal. A possibilidade é isso. Só vai funcionar se for muito curto prazo. Por quê? Porque a toxina, depois de ingerida, ela vai ser inabsorvida, vai agir nesses canais iônicos e nos canais também que absorvem a água e vai promover a sintomatologia clássica, né, na diarreia. Se for rapidamente, ele vai se ligar à toxina e a sintomatologia não vai acontecer. Mas se for muito tempo depois, o que vai ser observado é que a toxina já vai ter agido e o carvão ativado não vai ter nenhuma eficácia terapêutica. Mas como nós vimos, isso o que é? Para prevenir que a toxina interaja com a mucosa intestinal. Se ela já estiver interagindo, o paciente vai ter o quê? Perda de líquido e perda de íons. Então, a possibilidade de tratar também é fazer um tratamento da desidratação. Repor líquido, repor sais minerais, repor íons, para que tudo aquilo que for perdido seja reabsorvido, tá bom? Olhando ainda para essa imagem, a gente pode ver também que os micro-organismos podem causar o quê? Injúria da mucosa. Podem causar uma invasão direta da mucosa, podem causar uma lesão da mucosa e aí acontece, por exemplo, o sangramento. A gente está vendo aqui, ó, bactérias patogênicas e vírus podem causar uma injúria direta da mucosa intestinal. Bem, para vírus, a gente não tem muito como tratar, né? Tem que esperar a resolução espontânea da infecção. Mas para bactérias, a gente trata a infecção com antibióticos. A gente tem aqui um exemplo disso, ó. Uma droga antibacteriana que é sulfametoxazol com trimetroprima, tá bom? O sulfametoxazol com trimetroprima vai agir sobre a bactéria patogênica, diminuindo a sua proliferação e, consequentemente, diminuindo essa possibilidade de injúria da mucosa. Só que aqui a gente tem um probleminha. Utilizar antibióticos, o antibiótico é inespecífico, ele vai agir em bactérias patogênicas e vai agir também em bactérias da flora residente, da microflora residente. Então, de certa forma, o antibiótico vai resolver a infecção como doença, mas ela vai causar um desequilíbrio ecológico intestinal, podendo ampliar o tempo de diarreia do paciente. Bom, vamos dar uma subidinha aqui nesse intestino, nesse trato gastrointestinal, para a gente ver um pouquinho mais embaixo. A gente está aqui, né, ó, na injúria de mucosa. A injúria de mucosa, além de causar a lesão propriamente dita no intestino, também causa outros problemas. Aumenta o peristaltismo. A gente tem aqui o aumento do peristaltismo, vai trazer como consequência o quê? Vai aumentar a frequência das evacuações. Então, esse aumento das evacuações acontece porque aumentou o peristaltismo em função da invasão direta da mucosa. Além disso, a invasão direta da mucosa também vai aumentar a perda de líquido, assim como a toxina fez. Não é só a toxina que aumenta a perda de líquido. E quando nós temos perda de líquido, isso também altera a consistência das fezes. O paciente tem as fezes líquidas ou amolecidas porque juntamente com o material fecal vem muito líquido. Então, promove essa alteração na consistência, tá bom? E aí o que nós podemos fazer? Para a redução do peristaltismo, a gente vai usar drogas, utilizar fármacos que vão alterar o peristaltismo intestinal lá no sistema nervoso central. Uma delas é isso aqui, ó, loperamida. Vai falar mais à frente. Loperamida é um fármaco que diminui o peristaltismo intestinal. Qual é o problema da loperamida? Se a gente estiver falando de uma diarreia infecciosa,
a gente diminuir o peristaltismo intestinal significa que a gente vai manter o micro-organismo infeccioso mais tempo no trato gastrointestinal. Quando as fezes são eliminadas, elas eliminam junto com elas o micro-organismo invasor. Então, quando o paciente tem uma infecção intestinal, uma doença infecciosa, não se deve reduzir o peristaltismo, deve-se talvez reduzir as perdas de líquido, ou repor, ou fazer uma reidratação. Mas ele precisa eliminar as fezes juntamente com o micro-organismo, tá bom? E aí nós temos uma outra estratégia também, que é utilizar substâncias adstringentes, como por exemplo o ácido tânico, né, que vão impermeabilizar a mucosa. Então, impermeabilizando a mucosa, essa perda de líquido aqui ela vai ser menor. Tá bom? Então, são algumas estratégias que dá para a gente entender somente baseado na fisiopatologia, dá para a gente entender um pouquinho como é que deve ser tratar uma diarreia do paciente. Tá bom? Então, 4 perguntinhas, né, como a gente sempre faz, né, nas aulas. Essas perguntinhas, apesar de ter ali embaixo, você tem 5 minutinhos para pensar, vocês podem pensar durante a aula toda. Então, eu vou falar as perguntas. À medida que o conteúdo for chegando, vocês vão pensando nas perguntas. Se vocês quiserem, inclusive, anotar essas perguntas. E aí vocês, na hora que a informação chegar, vocês mesmos já podem responder, tá bom? Então, vamos lá. Que tipo de diarreia suspeitas para essa paciente? A gente vai ver a classificação daqui a pouquinho. Mas, pensando nas características dessa diarreia, a gente pode dizer que é uma diarreia de que tipo, né? Que critérios podem definir a gravidade dessa diarreia? Será que a paciente, do caso clínico, a diarreia dela é grave? Ela está internada, ela precisou ir para emergência. Mas que critérios definem essa diarreia como uma diarreia grave? Que exames podem ser solicitados para acompanhamento dessa paciente? O paciente está com diarreia, perdeu líquido, perdeu íons. O que é que a gente vai solicitar? O que é que a gente vai falar? Que exames são importantes para a gente acompanhar a evolução clínica do paciente? E qual a terapêutica recomendada para essa paciente? Ela utilizou ciprofloxacino, não funcionou. E mais poderá ser utilizado além do ciprofloxacino? A gente vai entender também nessa aula, tá bom, gente? Então vamos entender agora a classificação. Classificação, a gente viu inclusive nos objetivos, que a classificação é baseada em critérios. Então tem um critério de duração, a diarreia pode ser aguda, menos de 2 semanas. Então, quando a diarreia dura menos de 2 semanas, ela é considerada uma diarreia aguda, tá bom? Ela é uma diarreia persistente quando ela vai de 2 semanas até 4 semanas, né? De 2 semanas até 1 mês, e ela só é chamada de diarreia crônica quando passa de 4 semanas. E aí, pensando nesse critério de duração, o paciente, no nosso caso clínico, ele se enquadraria em qual tipo de diarreia, pensando só no critério de duração? O que é que vocês me dizem, gente? Aguda, né? Beleza, Antônio. Aguda. Por quê? O paciente está só com 4 dias com diarreia. Então, se a diarreia não passou de 2 semanas, ela é uma diarreia aguda. Perfeito, né? Perfeito. Maria também respondeu aguda. Reno perguntou, professor, qual a diferença entre diarreia e disenteria? Reno, eu vou deixar essa pergunta para ser respondida mais tarde. Mais tarde, daqui a pouquinho a gente entra nesse assunto, diarreia e disenteria, e aí você mesmo vai poder responder. Ok, gente, vamos lá? Segundo critério, etiologia. De acordo com a etiologia, a diarreia pode ser o quê? Causada por um vírus. E aí vejam as informações aqui, ó. Quando ela é causada por um vírus, ela é mais frequente. Então a gente sempre vê, principalmente criança, né? Criança está na pré-escola, tem diarreia muito frequentemente, e essa diarreia são diarreias virais, tá bom? E elas tendem a ter uma resolução mais espontânea. Então, normalmente não precisa de muito tratamento, normalmente elas não são muito graves, normalmente elas não têm uma desidratação muito intensa e o paciente ele vai espontaneamente se curar. Ela pode ser causada por um protozoário, e aí quando ela é causada por um protozoário, a gente observa que o curso da diarreia é crônico. Então, dura mais do que 4 semanas. Mas raramente elas são graves e elas acontecem de forma fulminante. E aquela causada por bactéria, ela tem um curso agudo, normalmente tem um curso agudo, e em alguns casos envolve toxinas. Não são em todos os casos. A gente vai ver alguns exemplos de bactérias que produzem toxina, tá bom?
E de acordo com a fisiopatologia? De acordo com a fisiopatologia, a diarreia ela pode ser inflamatória quando existe um processo inflamatório instalado na mucosa intestinal. Então, se existe um processo inflamatório na mucosa intestinal, esse paciente ele vai ter uma diarreia considerada diarreia inflamatória. De acordo com a fisiopatologia, essas diarreias, na maioria das vezes, são crônicas, né? As diarreias agudas são de origem infecciosa. As diarreias crônicas, elas têm vários mecanismos fisiopatológicos. Pode ser por uma má absorção. Por exemplo, o paciente ele tem intolerância à lactose. Então, por ter intolerância à lactose, a lactose não vai ser digerida, a lactose vai servir de nutriente para as bactérias vão fermentar a lactose e o paciente vai ter diarreia. Uma diarreia causada pela má absorção de um nutriente e, consequentemente, a fermentação dele. A diarreia ela pode ser osmótica. O paciente, às vezes, pode utilizar um polietileno glicol, pode utilizar alguma molécula que tenha como característica a absorção de água, e essa absorção de água vai fazer com que o paciente aumente o peristaltismo intestinal. Ela pode ser fictícia, aliás, secretória primeiro, né? Ela pode ser secretória também. Ou seja, o paciente vai ter algum processo ligado à mucosa intestinal que vai aumentar a secreção de nutrientes, vai aumentar a secreção também de líquido e de íons. Um exemplo é a esteatorreia, né? A esteatorreia é uma diarreia causada pela má absorção de gordura. Então, quando o paciente não consegue digerir a gordura, ele elimina essa gordura nas fezes, tá bom? Nós temos também a diarreia fictícia. A diarreia fictícia tem uma origem mais psicológica. E aquela causada por uma alteração da motilidade. Então, um distúrbio neurológico, por exemplo, anatômico, poderá causar essa alteração do peristaltismo intestinal, essa alteração de motilidade, e o paciente pode ter uma diarreia causada por um defeito, né, neurológico ou um defeito anatômico. E aí a gente entra nas etiologias da diarreia aguda propriamente dita. E eu havia falado para vocês que a diarreia aguda tem uma origem infecciosa principalmente. E vejam só, gente, 90% de todas as diarreias agudas é causada por algum agente infeccioso. E 10% causada por outras, né, tem outras causas, tem outras razões. Quem que poderia me dizer uma razão não infecciosa que pode produzir uma diarreia aguda? Quem que poderia dizer, gente? Vou voltar aqui para o chat. Ansiedade, perfeito, Antônio. Ansiedade pode ser. Algo mais próximo da gente. Poderia causar uma diarreia aguda, sem ser uma causa infecciosa. Além da ansiedade que o Antônio falou. O nervosismo, né, que acaba entrando aí nesse aspecto da ansiedade, né? O que mais? Será que tem mais alguma coisa que não seja relacionada a essa questão mais psicológica, né, mais relacionada ao emocional? Algum alimento estranho à rotina daquela pessoa. Perfeito. Comida estragada, que não tem infecção diretamente, né? Perfeito. Vocês falaram algumas coisas bem interessantes. Ó, deixa eu voltar aqui para o PowerPoint para a gente ver. Causa infecciosa, daqui a pouco a gente vai falar. Vamos falar primeiro das outras causas, né, de outros motivos que podem causar diarreia aguda, né? 10%. Então, um dos motivos é o quê? Fármacos. O paciente utilizou um anti-inflamatório não esteroidal por muito tempo, a gente acabou de falar de AINE, mas ele utilizou um AINE por muito tempo, ele pode ter uma diarreia porque vai ter uma agressão na mucosa gástrica, e essa agressão na mucosa gástrica poderá reverter em sintomas de aumento do peristaltismo. A gente vai ver na aula sobre gastrite, sobre refluxo gastroesofágico, que a alteração do pH ele pode também alterar o peristaltismo do trato gastrointestinal. Não só do esôfago, mas também na parte do intestinal, intestino delgado e intestino grosso. E outros fármacos podem causar diarreia também, gente. Antiarrítmicos, antidepressivos, a própria quimioterapia, né, pacientes que estão fazendo isso para tratamento de câncer, broncodilatadores, antiácidos, antibióticos, acabou de falar de antibióticos. Antibiótico, quando ela altera a mucosa, quando ela altera a microbiota normal, isso pode desequilibrar a ponto do paciente ter um agravamento da diarreia, da disenteria dele, ou até o aparecimento de sintomas diarreicos, tá bom? E o uso de laxantes, né? Laxantes também são medicamentos que a intenção deles é para produzir diarreia.
mas se o paciente utilizar sem essa finalidade, eles vão causar diarreia como uma reação adversa. Também algumas doenças do trato gastrointestinal, colite isquêmica, no próprio mucosa intestinal, diverticulite, também pode causar diarreia, e ingestão de toxinas, que não sejam toxinas de origem infecciosa, não é a bactéria que está produzindo. Inseticidas têm toxinas, cogumelo, arsênico, toxinas ambientais de frutos do mar também. Então, são causas que não têm uma origem infecciosa, mas todas elas produzem diarreia. Então, quando o paciente estiver exposto a essas causas, ele vai ter diarreia. É só interromper a exposição que muito provavelmente o paciente deixa de ter os sintomas diarreicos, tá bom? Então vamos agora entrar nas infecciosas, Falamos das não infecciosas, agora vamos falar das infecciosas propriamente dita. E as infecciosas depende do agente etiológico. Pode ser virais, e aí se for virais a gente tem uma série de vírus que podem causar diarreia. O principal deles é esse primeiro aqui, o rotavírus. Então, o rotavírus é o principal vírus que causa diarreia, mas não só tem rotavírus, tem o adenovírus entérico, astrovírus, calicivírus e o citomegalovírus também, tá certo? Aqui não está mostrando, mas o próprio coronavírus, ele causa diarreia. Então, coronavírus é um vírus que causa diarreia e causa problemas respiratórios, São os principais alvos dele, A Covid-19, o SARS-CoV-2, trouxe outros aspectos, que a gente não compreendia muito bem desse vírus, que não está diretamente relacionada com o intestinal ou com o sistema respiratório, mas classicamente, coronavírus é um vírus que causa diarreia, tá certo? Bactérias. Quais são as principais bactérias que causam diarreia? Nós temos aqui a E. coli, é a principal dela, mas nós temos o Vibrio cholerae, Campylobacter jejuni, Clostridium difficile e Shigella salmonella, principalmente diarreia de origem alimentar. Toxinas, vejam só, gente, aqui a gente tem uns destaques, que eu acho que eu preciso explicar. O que está em vermelho podem causar disenteria também. A gente já vai falar de disenteria, mas quem está em vermelho, ou seja, E. coli, Campylobacter jejuni, Clostridium difficile, Shigella salmonella, aqui nos protozoários, parasitoses Trichuris, Trichiura, todos eles podem causar disenteria. E aqueles que estão grifados, eles produzem toxina. É o caso, por exemplo, do Staphylococcus aureus e do B. cereus. Eles produzem toxina e a toxina deles vão causar aquelas ligações, nos transportadores de íons e também alteração na absorção de água, tá bom? Então a gente tem também as parasitoses, Giardia, Lamblia, Cryptosporidium, Strongyloides, Trichuris trichiura e Ameba. Lembrando que as parasitoses, geralmente, elas têm uma diarreia com curso mais crônico, tá bom? Diferente das bactérias, diferente dos vírus, onde o curso diarreico, a sintomatologia é relativamente curta. Para as parasitoses, a gente tem um curso mais prolongado, um curso mais crônico. Tá certo, gente? Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui o que vocês estão perguntando. Virgínia, algum alimento estranho à rotina? Seja uma resposta, Virgínia? Achei que fosse uma pergunta. Ok, gente, Oi, pode falar, Maria. Aí nas bactérias não deveria entrar H. pylori, não, Aqui a gente está falando só das de origem, a gente está falando só da diarreia intestinal, porque a H. pylori não causa diarreia, O H. pylori ele causa má digestão, ele causa o refluxo, ele causa a úlcera péptica, ele não causa diarreia, tá certo? O que a gente está vendo é etiologias que causam diarreia, tem como produto final diarreia, tá bom, Maria? Entendi, obrigada. Nada. Ok, gente, alguma pergunta? Lorena? Eu tenho uma dúvida. Tá me ouvindo? Agora sim, estava bem baixinho, mas agora estou escutando. Eu tenho uma dúvida. Quando você está com a diarreia, nesse caso aguda, é ideal tomar algum remédio para conter ou deixar até que um tempo para que possa sair a bactéria ou o vírus? Lorena, essa sua pergunta é extremamente relevante, mas eu vou deixar eu tenho um material preparado para responder ela, baseado no algoritmo de tratamento da diarreia. Eu vou deixar para o finalzinho também, tá? Só para não antecipar.
Tá certo, obrigada. Mas a gente vai falar sobre isso também, tá bom? Ok, gente, posso seguir, né? Vejam só, se a gente já sabe quais os principais agentes etiológicos, é importante que a gente saiba quais são os grupos de risco. Por quê? Porque o grupo de risco muitas vezes nos direciona também. Se o paciente está nesse grupo de risco, a gente pode suspeitar de alguns micro-organismos. A gente tem uma forma de suspeitar de qual micro-organismo é pensando na sintomatologia. Uma outra forma de suspeitar é pensando se o paciente se enquadra em algum grupo de risco. Então a gente tem aqui alguns grupos de risco. Um deles é os viajantes, principalmente viajantes das Américas, da América Latina, da África e também da Ásia. Lembrando que a nossa paciente recém chegou da Índia e chegou e teve os sintomas diarreicos. É provável que ela tenha contraído essa infecção lá na viagem dela e quando chegou ao Brasil, esses sintomas eles apareceram, tá? Então, quais são os principais micro-organismos envolvidos com a chamada diarreia do viajante? Então, a gente tem a E. coli, enterotoxigênica, tá certo? Campylobacter, Shigella e Salmonella, novovírus e veja só, o coronavírus que eu falei para vocês, tá certo? Então, quando o paciente chegou de viagem, voltou de uma região endêmica, caracterizada por ter uma doença infecciosa diarreica, principalmente a gente vai começar a suspeitar desse conjunto de micro-organismos para poder direcionar o tratamento. Se o paciente é um paciente imunossuprimido, o paciente imunossuprimido ele vai ter uma ampliação dessas possibilidades. Todos esses micro-organismos que produzem a diarreia do viajante também podem produzir no imunossuprimido, mas o imunossuprimido, por ele ter as deficiências reduzidas, a eficácia das deficiências imunológicas reduzidas, ele também terá um aumento das possibilidades. Então, um quadro mais grave, né, diarreia em pacientes imunossuprimidos é mais grave e geralmente ela é causada por micro-organismos oportunistas. O víbrio, veja só, o víbrio ele causa diarreia, mas geralmente no imunocompetente ele não causa, ele causa no imunossuprimido. A Yersinia causa diarreia, mas geralmente só causa no imunossuprimido também. Alimentos, alguns alimentos têm um potencial grande de causar infecção intestinal, e aí a gente tem que suspeitar. E aí nós temos uma série de micro-organismos, que não valeria a pena a gente tratar de todos eles aqui, mas a gente tem que suspeitar de pessoas que fazem o consumo de alguns alimentos especiais, que são fáceis de se deteriorar e crescer micro-organismos. Então, pessoas que que consomem constantemente frango, maionese, ovos e frutos do mar, há uma possibilidade maior deles contraírem uma infecção intestinal, já visto que esses alimentos eles são facilmente degradados. Outro grupo de risco é o quê? Pessoas de creche, as crianças na creche. As crianças na creche, principalmente crianças susceptíveis. Quais são os micro-organismos que podem se desenvolver, principalmente nessas crianças? A Shigella, a Giardia, o Cryptosporidium, o rotavírus. A gente viu que o rotavírus é o mais frequente deles, né? E finalmente a gente tem o grupo de risco dos pacientes que moram em instituições de longa permanência, como por exemplo os idosos, né? Lá de idosos e clínicas de idosos também. Principalmente, o principal micro-organismo que causa diarreia nesse grupo de pacientes é o Clostridium difficile, né, que é uma bactéria que cresce principalmente numa microbiota, né, numa flora, na ecologia hospitalar. Ok, gente? Como é que a gente deve abordar o paciente? Como é que a gente deve fazer o acompanhamento do paciente? Então, o primeiro aspecto é entender a diarreia do paciente. A gente só vai conseguir entender a diarreia do paciente fazendo uma anamnese bem feita. E quais são as informações que a gente precisa nessa anamnese? Primeiro, quando se iniciou o quadro? O paciente teve a diarreia há 2 semanas, o paciente teve uma diarreia há 1 semana. Então, isso vai determinar se essa diarreia é aguda ou se a diarreia é uma diarreia crônica. E a origem aguda ou crônica, muitas vezes, vai direcionar também o tratamento do paciente. Quais são as características das fezes? Qual o volume, qual a frequência, a consistência? Apresenta restos alimentares? Tem sangue, tem muco? Tudo isso aí também vai direcionar. O paciente pode ter uma invasão da mucosa, o paciente pode ter uma desidratação muito intensa. O paciente ele tem tolerância à hidratação oral,
Então dá para você fazer uma reidratação oral ou essa reidratação ela tem que ser endovenosa. Então isso vai também direcionar um pouco o tratamento, né? Apresenta outros sintomas além da diarreia, como vômito, como febre, dor, distensão abdominal, perda de peso. Tudo isso aí também vai direcionar para o local da infecção e, consequentemente, para os principais micro-organismos envolvidos. Tá certo? Essa aqui é a anamnese. Tem que fazer a anamnese bem feita. Segundo, observar se o paciente tem sinais de infecção. Ou seja, se ele tem febre, se ele tem a toxemia, né? Se o paciente tem uma aparência doentia, né? Se o estado geral dele está bom ou está ruim. Né? Isso vai, inclusive, indicar se a diarreia é grave ou não. E se existe também antecedentes de parasitoses. Se o paciente tem antecedentes de parasitose, é possível que uma parasitose maltratada ou mal curada, ela continue persistente. Então, vai ter que tratar primeiro aquela parasitose. Avaliar também a dieta atual e a dieta pregressa. A gente não viu que a diarreia pode ser por causa de uma dieta? Paciente que tem intolerância à lactose, um paciente que tem má digestão de gordura, um paciente que tem alguma doença na qual não consegue digerir proteínas, tudo isso poderá causar diarreia no paciente. Então é importante avaliar a dieta atual e a dieta anterior à diarreia, para saber se alguma mudança possa ser responsável aqui pelo aparecimento dos sintomas. Também histórico de alergias, porque vai tratar o paciente. Então, se vai tratar o paciente, é importante saber se ele tem alergia a algum medicamento, se ele tem intolerância, se ele já usou algum medicamento. Estava utilizando, por exemplo, ciprofloxacino. Ciprofloxacino não é uma alternativa para essa paciente. Por quê? Porque ela já tratou no passado, estava tratando novamente, provavelmente, né, o tratamento dela, não sei se foi completo, mas provavelmente essa paciente já tem algum grau de resistência bacteriana ao ciprofloxacino e aí a gente precisa ampliar um pouco essa terapêutica. Avaliar também as condições sociais e sanitárias. Muitas vezes a contaminação vem justamente do esgoto, vem do lixo, vem da água maltratada, então tudo isso aí vai ter que ser levado em consideração. E se existem outros casos de diarreia em casa, na creche ou na escola. Tudo isso aí também vai direcionar se é um surto, se tem pessoas que podem estar transmitindo, por exemplo, no caso da paciente, foi para uma viagem, adoeceu, o marido também adoeceu, então se tivesse uma criança, talvez pudesse levar essa bactéria, essa infecção para outras crianças, então avaliar também essas condições, esse histórico aí. E aí, você está gostando da aula até aqui? Então não se esqueça de assinar o canal, de marcar as notificações para ser avisado de novos vídeos que vão aparecer também mais adiante. E aí como é que a gente vai avaliar a diarreia? A diarreia é avaliada principalmente, o principal critério de avaliação é a gravidade. Então se a diarreia ela é grave ou se ela é leve. Se ela for leve, a única observação que se tem é que o paciente vai ter uma febre baixa. O paciente vai ter uma febre baixa, a diarreia é leve. O que é que se faz? Que exames são feitos para diarreia leve? Não são feitos no exame. O paciente vai ter uma cura espontânea, né? Ele vai talvez, no máximo, fazer uma reidratação, se ele tiver tido perda de líquido, mas se ele tem uma diarreia leve, normalmente não se faz tratamento nenhum, tá bom? Já não se faz exames nenhum, né? Já se a diarreia for grave, ele precisa ter um ou mais desses critérios. O paciente precisa estar desidratado, o paciente precisa, se o paciente tiver sangue nas fezes, ele também é considerado uma diarreia grave. A febre do paciente precisa ser superior a 38,3. O paciente apresenta uma aparência toxemiada, que é aquela aparência doentia, e os sintomas eles são persistentes. Se tiver só um desses critérios, já é considerado uma diarreia grave, né? Um ou mais desses critérios. E a nossa paciente claramente tinha mais do que um desses critérios. Ela tinha desidratação, ela tinha sangue nas fezes, a febre dela também estava alta, a aparência toxemiada e os sintomas eram persistentes. Na verdade, tinham todos os critérios. Então,
De acordo com essa classificação, a paciente de fato precisaria ficar em condições hospitalares para tratar essa diarreia, né? Haja visto que ela estava perdendo líquido há pelo menos 4 dias, tá bom? E aí, para o paciente com diarreia grave, o que é feito? É feito um hemograma completo, é feito um painel bioquímico e é feito exames de fezes, né? Principalmente para tentar identificar o micro-organismo, para tentar isolar o micro-organismo e avaliar a resistência, a susceptibilidade dele aos antibióticos. Tá bom, gente? Vamos dar uma olhadinha nesses pontos aqui que estão marcados, né? Que são importantes para a gente atentar para o cuidado do paciente. Primeiro, a desidratação. Fica aqui para a gente ir para o painel de desidratação. A desidratação, ela pode ser leve ou ela pode ser grave. E a depender se ela é leve ou se ela é grave, ou se ela é hipertônica ou se ela é hipotônica, as medidas terapêuticas vão ser diferentes. E quais são os critérios para a gente dizer se o paciente tem uma desidratação leve ou uma desidratação grave? Então, vou colocar aqui 10 critérios que são importantes. Avaliar o estado geral do paciente, avaliar como estão os olhos do paciente, a mucosa, né, mucosa oral principalmente, o turgor da pele, né? O turgor da pele é a elasticidade da pele. Se o paciente, como é que estão a quantidade de lágrimas, né? Desse outro lado aqui, a gente tem outros critérios. As fontanelas, né? Se o paciente for uma criança, um recém-nascido. A sede do paciente, o pulso do paciente, se o paciente está urinando e o déficit de líquido, quanto é que ele perdeu de líquido. Então, esses são 10 critérios para dizer se o paciente tem desidratação leve ou uma desidratação grave, tá bom? Com relação ao estado geral, se o paciente tem só uma irritabilidade leve, né, ele vai ter uma desidratação considerada leve. Mas o estado geral de um paciente com desidratação grave, ele está prostrado. É aquela aparência toxemiada, ele não tem ânimo para nada. Então, a desidratação produz essa prostração, tá certo? Com relação aos olhos, ela apresenta enoftalmia, olhos fundos. Então, o paciente com desidratação, ele vai ter olhos fundos. Só que o paciente com desidratação leve tem uma oftalmia mais suave e o paciente com desidratação grave vai ter uma oftalmia pronunciada. Então, os olhos muito fundos, tá? Muda um pouco a intensidade. As mucosas, umidade reduzida para desidratação leve e a mucosa completamente seca se o paciente tem desidratação grave. O turgor da pele está alterado e na desidratação grave está muito alterado, né? Quando você faz a pinça cutânea, né, em virtude da alteração da elasticidade da pele, né, não tem umidade nenhuma, a pele fica praticamente na posição que você fez a pinça, tá bom? As lágrimas do paciente com desidratação leve, ela está diminuída e na desidratação grave, as lágrimas estão ausentes. Com relação às fontanelas, né, no paciente que é recém-nascido, está deprimida e muito deprimida na desidratação grave. A sede é evidente na desidratação leve e ela é intensa na desidratação grave. A gente vai ver que mesmo considerando desidratação leve ou grave, a gente precisa também considerar se é uma desidratação hipertônica ou hipotônica. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O pulso do paciente, fino, então difícil de observar o pulso do paciente. A gente viu que a pressão cai muito, né? E na desidratação grave, difícil de palpar. A diurese reduzida na desidratação leve e ausente na grave. E o déficit de líquido, o paciente perde de 3 a 10% do peso em virtude da desidratação, se ela for leve. Se a desidratação for grave, ele vai perder mais de 10% do peso total dele. Então veja que perde bastante em virtude da desidratação, certo? E aí como é que a gente pode avaliar o tipo de desidratação? Não só em relação a ser leve ou ser grave, mas em relação à sua composição. Então, de acordo com a composição, a desidratação ela pode ser hipertônica. O que é que significa uma desidratação hipertônica? Quando o paciente perde mais líquido do que íons. A gente não viu que perde íons e perde líquido, só que quando ele perde mais líquido, os íons ficam. E por eles ficarem na corrente sanguínea, a gente tem uma hipertonia sanguínea, tá certo? Já a desidratação hipotônica, a gente tem uma perda maior de eletrólitos. O líquido fica, por isso que ela é hipotônica. Os eletrólitos são perdidos e aí a gente tem um acúmulo maior de líquido. Então vejam que pensando nesse tipo de desidratação, a gente tem uma conduta diferente.
Aquela hipertônica você vai repor mais o que? Líquido. A hipotônica você vai repor mais o que? Mais eletrólitos. Na hora da produção da solução fisiológica, da solução de reposição, de reidratação oral, a composição vai depender do tipo de desidratação, tá certo? A gente tem o seguinte, quais são as características de cada um? O paciente que tem desidratação hipertônica, ele vai ter uma sede muito intensa. Está perdendo líquido, então ele tem sede, né? A mucosa está muito seca, porque ele está perdendo líquido. Ele apresenta uma característica de irritabilidade, tá certo? Como ele está perdendo muito líquido nas fezes, uma das compensações é reduzir o volume urinário. Então, oligúria acentuada, essa urina menor vai estar hipertônica, muito concentrada, e ele apresenta aqueles sinais de desidratação que eu falei para vocês, menores. O paciente apresenta menores características de desidratação. Já a desidratação hipotônica, o paciente está perdendo eletrólitos, então ele vai ter pouca sede, não está perdendo tanto líquido assim, né? As mucosas são menos secas, a diurese está presente porque a quantidade de líquido está preservada, essa urina ela está hipotônica, né? Então está quantidade normal de urina, de eletrólitos e de água, e esse paciente que está perdendo muitos eletrólitos, ele tem mais sinais de desidratação, tá certo, gente? Então, com relação à desidratação, a gente pode classificar ela como grave ou leve e pode classificar ela como hipertônica ou hipotônica. Então, a conduta ela vai ser diferente, certo? Voltar aqui para a nossa tabelinha de gravidade. Então, avaliando a desidratação, a gente acabou de ver, a gente entendeu. Com relação ao sangue, e aí teve uma pergunta, né? Que foi qual a diferença entre diarreia e disenteria? E a gente vai responder ela justamente nesse momento. Veja só, de uma diarreia aquosa e uma disenteria. Diarreia aquosa, perda de líquido, perda de muco também, pode-se ter muco. Mas na disenteria a gente tem o quê? Sangue. Então a disenteria é uma diarreia na qual se observa sangue. O que a gente observou no paciente do caso clínico? Raias de sangue nas fezes. Então o paciente do caso clínico ele tinha uma disenteria, tá certo? Com relação ao volume, os dois têm um volume aumentado, mas o número de evacuações é maior, é diferente. Ó. É menor para a diarreia aquosa e maior para a disenteria, mais de 10 vezes. Né? Mecanismo são toxinas e absorção reduzida no caso da diarreia aquosa, e no caso da disenteria, ela acontece por uma invasão da mucosa. Lembra que eu falei para vocês lá na fisiopatologia? Na diarreia, na disenteria, a gente tem invasão de mucosa, consequentemente a exposição de vasos sanguíneos e a perda de sangue nas fezes. Tá bom? Complicações. Na diarreia aquosa a gente tem choque e o desequilíbrio eletrolítico, ele continua perdendo líquido e perdendo também eletrólitos. Na disenteria tem um leve tenesmo. Então quando o paciente tem tenesmo, a gente viu que o nosso paciente, no caso clínico, tinha tenesmo, né? Quando o paciente tem tenesmo, tem sangue nas fezes, ou seja, a disenteria, esse conjunto de sintomas ele é típico da disenteria. E a etiologia, geralmente, rotavírus e E. coli, né, Escherichia coli enterotoxigênica, causa diarreia aquosa, e a disenteria causada por Shigella, Campylobacter e Salmonella. Então vejam só, gente, a gente já tem a sintomatologia do paciente que nos direcionou um pouco para qual agente etiológico, a gente tem também a origem da diarreia do viajante, que também nos orientou, nos direcionou para qual agente etiológico, e a gente tem uma sintomatologia que é típica de disenteria. Então, praticamente fechou o diagnóstico da paciente, o agente etiológico do paciente nesses três. Ou é Shigella, ou é Campylobacter ou é Salmonella. Provavelmente um desses três micro-organismos que ela vai precisar tratar. Quando a gente olha aqui para a avaliação da diarreia de acordo com o período de incubação, a gente pode dizer o seguinte: se o período de incubação, ou seja, desde o momento em que o paciente entrou em contato com o agente etiológico até o desenvolvimento dos sintomas for menor do que 6 horas, que é muito rápido, né? Normalmente essa diarreia ela é causada por toxinas pré-formadas. Ou seja, naquele alimento, naquela superfície onde o paciente teve contato, tinha micro-organismos que já produziram a toxina e estava armazenada. E geralmente essa toxina é ou do Staphylococcus aureus ou do Bacillus cereus.
Já se o período de incubação for maior, entre 6 e 24 horas, também é uma toxina pré-formada, só que o Bacillus cereus entra aqui mais uma vez, então ele pode ter uma amplitude maior, mas aqui a gente tem outro micro-organismo que é o Clostridium perfringens, tá bom? E se o período de incubação for muito maior, mais de um dia, por exemplo, 16 até 72 horas, dificilmente vai ser toxina. Então, o período de incubação de toxina é muito rápido, muito agudo mesmo. Se for um período maior, pode ser por invasão de micro-organismo, por exemplo. Então, nós temos aqui o novovírus, E. coli enterotoxigênica, o vírus, salmonella, shigella, campylobacter, yersinia, giardia, né, dentre outros, tá bom? Então, tem uma série de micro-organismos. Ok, pessoal, vamos voltar aqui para a gente falar do painel bioquímico. E aí, deixa eu perguntar para vocês, alguma dúvida, por enquanto? O conteúdo, a Liana está perguntando aqui, vamos lá, tem algumas perguntas. Reno, como determinar se é hipo ou se é hiper? Pelas características, Reno. Né? Se o paciente ele tem oligúria, se o paciente ele tem mais características de desidratação, então vai determinar por aquelas características que eu mostrei, tá certo? A Liana está perguntando, professor, as chances de disenteria ter sido causada pelo uso de antibióticos? Assim. Se o paciente utiliza um antibiótico, esse antibiótico ele destrói a microbiota normal, ele pode ter selecionado um micro-organismo que vai invadir a mucosa. Se ele invade a mucosa, ele causa disenteria. Pode sim, certo? Professor, tem outra dúvida. Pode perguntar, Liana. É uma curiosidade, mas por conhecimento popular, que geralmente eu vejo as pessoas indicando tomar água de coco, tanto em casos de diarreia quanto vômito. E aí tem alguma relação com os eletrólitos e tal, ou é um mito? Não é mito não, tem relação sim. A água de coco, ela acaba não tendo grandes características de reidratação oral e, na verdade, ela pode até piorar essa questão da desidratação, né? Ela tem uma composição que normalmente não repõe o líquido e o líquido que tem na mucosa, o pouco líquido que tem na mucosa, ele pode ser levado, né? Pode ser veiculado com a própria água de coco. Então, ele não é um bom hidratante não. Tem muitas pessoas que talvez por desconhecimento, elas começam a utilizar a água de coco como uma reposição de líquido, mas na verdade ela acaba muitas vezes piorando o quadro da desidratação. Ficou claro, Aliana? Ficou assim. Beleza. Vamos lá, gente. Vou voltar aqui. Então falei para vocês que quando a diarreia é grave, precisa se fazer uma série de exames. Hemograma completo, não vou tratar exatamente como é que é feito isso. Exame de fezes também, vocês vão ver em outras disciplinas. Mas o painel bioquímico é importante a gente ter a noção aqui, até porque o acompanhamento do paciente muitas vezes vai ser baseado nisso. Vou clicar aqui para a gente ver como é que é esse painel bioquímico, tá bom? E a gente tem a divisão entre uma diarreia que é osmótica, sem ser infecciosa, o paciente está perdendo líquido, ou uma diarreia infecciosa. Tá? A diarreia não tem micro-organismo. Então, nós temos algumas diferenças. Então, quais são essas diferenças? Resposta à dieta diferente, o volume fecal em 24 horas, o volume fecal a cada evacuação e o sódio fecal perdido. Né? Então, o paciente que tem diarreia, a gente viu que ele perde líquido e ele perde íons. Mas, a depender do tipo de diarreia, ele tem uma perda diferente. Tá bom? Com relação à resposta à dieta, a diarreia osmótica geralmente é a dieta quem resolve. O paciente tem uma intolerância à lactose, o paciente tem alguma deficiência na digestão de gordura, o paciente tem dificuldade de digerir proteínas. Tudo isso é resultado da dificuldade de interação das enzimas intestinais com os nutrientes. Retirou a lactose, retirou a comida gordurosa, o paciente melhora. Então, geralmente, a resposta à dieta é muito boa. Já infecciosa, não. Infecciosa, você vai retirar a dieta, mas não vai resolver porque o micro-organismo vai continuar lá. Tá bom? O volume fecal em 24 horas. Em torno de 500 ml, um pouco menos de 500 ml para diarreia osmótica. Mas para diarreia infecciosa, a gente tem um volume muito maior diariamente.
né, passando aí dos 700 ml. O volume fecal por evacuação, já que a gente tem um volume de 24 horas também diferente, também nós temos menor para osmótica e maior para infecciosa, passando entre 70 ml para cada evacuação. E o sódio fecal? Sódio fecal na osmótica, a perda de sódio fecal não ultrapassa geralmente a 30 miliequivalentes por litro. Mas na infecciosa, ela é bem maior, passando aí de 50 miliequivalentes por litro. E aí a gente vai fazer o seguinte agora. Vamos pegar agora as diarreias infecciosas e vamos estratificar para o tipo do micro-organismo para saber se há diferenças no painel bioquímico com relação ao tipo de micro-organismo. Então vamos estratificar aqui a diarreia por vírus e por E. coli, né? E. coli é o principal micro-organismo, né? E. coli enteroinvasora, a enterotoxigênica e a enteroaderente. São 3 tipos de E. coli diferentes. Quando a gente olha para o pH, pH de quê, professor? pH das fezes. Quando a gente olha para o pH das fezes, dá a depender do micro-organismo, pH é diferente. Veja só, se for um E. coli, geralmente o pH das fezes ou ele é neutro ou ele é pouco abaixo de 7, né? Menos do que 7 ou menos do que 6 para E. coli enteroaderente. Mas ela não chega a ser ácida, certo? As fezes não chegam a ser ácida, mas para os vírus o pH acaba sendo ácido, né? De 5 a 6 aproximadamente. Com relação à presença de leucócitos nas fezes, a gente tem para enteroinvasora positivo para leucócito, encontrar leucócito nas fezes. Para os demais micro-organismos, a gente não tem a ausência de leucócitos. Sangue nas fezes, disenteria, é a enteroinvasora quem vai causar. A enteroaderente pode ou não causar, a depender da quantidade de micro-organismo. Mas nem vírus, nem enterotoxigênica tem sangue nas fezes. O sódio fecal, a gente viu que para vírus a quantidade não passa de 30 miliequivalentes por litro. Mas para uma diarreia causada por bactéria, por E. coli, geralmente a quantidade de sódio perdida é bem maior. Se perde muito sódio, significa o quê? Que vai ter que repor muito sódio, tá bom? Então, para a enteroinvasora, 65 miliequivalentes por litro. Para a enterotoxigênica, que perde mais sódio, né, 100 miliequivalentes por litro. E para a enteroaderente, perde aproximadamente 40 miliequivalentes por litro. E é claro que cultura só vai crescer se for bactéria, né? Então as bactérias vão crescer, é uma forma de identificar se essa diarreia ela é infecciosa de origem viral ou se ela é infecciosa de origem bacteriana. Então, vírus não vai crescer, bactéria vai crescer normalmente. E aí, como é que a gente vai tratar a diarreia, né? A gente vai pensar agora no tratamento da diarreia. Então, o tratamento da diarreia, ele necessita primeiro de quê? De uma solução de reidratação oral. Então, o primeiro passo no tratamento da diarreia é reidratação com solução oral. E como é que vai ser feita essa reidratação? Para que ela serve? Ela serve para corrigir a desidratação e ela é feita em um período de 3 a 4 horas após cada episódio diarreico. Então, de 3 a 4 horas depois da diarreia, tem que se fazer a desidratação para repor o líquido, para repor todos os íons que foram perdidos. Além da reidratação oral, o paciente também precisa se alimentar, e esse também é um tabu que muitas vezes o paciente ou alguns profissionais de saúde eles evitam que o paciente ele se alimente. É claro que vai depender do micro-organismo, essa alimentação ela pode ser diferente, mas é importante que o paciente se alimente o quanto antes. É assim que ele vai conseguir recuperação imunológica, é assim que ele vai conseguir nutrientes suficientes para montar a resposta imunológica. Então nós temos aqui, ó, como é que vai ser essa realimentação? Com dieta normal ou fracionada, logo após 4 horas de reidratação. Então o paciente reidratou, ele vai se alimentar de forma fracionada normal até 4 horas depois daquele período de reidratação. E aqui nós temos algumas observações. Ó. Se a bactéria ou se as bactérias que estão causando a infecção forem Shigella, Salmonella ou a E. coli enteroinvasora, a dieta deve ser isenta de lactose. Por quê? Porque a lactose é um nutriente importante para essas bactérias. A bactéria vai conseguir se desenvolver melhor se a alimentação for rica em lactose. Mas se for rotavírus
o E. coli entropatogênica, a dieta não vai ser normal, a dieta vai ser semi-elementar, ou seja, uma alimentação mais leve, né? Sem tanta gordura, sem tantos elementos que possam prejudicar ainda mais, que precisem de uma digestão mais intensa, que possam prejudicar ainda mais a absorção dos alimentos, tá bom? E antibióticos? Será que a gente deve utilizar antibióticos? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas está falando de diarreia aguda leve. Se a diarreia for aguda leve, não é necessário o uso de antibióticos ou qualquer outro medicamento. Bom, então a gente vai falar de cada um desses que estão marcados aqui, né? O uso da solução de reidratação oral, como é que ela é feita? A reidratação oral, ela pode ser, né? A reidratação em si, né? Na verdade, ela pode ser por uma via oral. E aí nós temos duas possibilidades, ou utilizar a solução clássica da OMS, que ela vem com 90 miliequivalentes por litro de sódio, normalmente utilizada quando o paciente tem uma desidratação mais grave, tá certo? Ou as soluções modificadas, que variam de 60 a 75 miliequivalentes por litro de sódio, se o paciente tiver uma desidratação mais leve. E a quantidade de volume que a gente vai administrar para o paciente vai depender da perda hídrica. Então, como é que a gente vai calcular isso? Então, o volume de terapia de reidratação oral vai ser igual ao peso do paciente em gramas, multiplicado pelo percentual do peso perdido. Vamos supor, ele perdeu 10%, bota 10 aqui, vezes 2. A gente vai ter, a partir desse cálculo, o volume em ml ou da solução da OMS clássica ou da solução modificada, a depender do grau de desidratação do paciente, tá certo? Se o paciente não puder fazer reidratação oral, por exemplo, está vomitando também, então vai fazer reidratação endovenosa. Então, a endovenosa é feita de que forma? Solução fisiológica, 0,9%, numa velocidade que pode variar até 20 ml por quilo por hora, ou em bolos, tá bom? E quando é que é indicada a reidratação endovenosa? Quando o paciente tiver com desidratação grave, o paciente está com desidratação grave, você pode iniciar direto com a terapia de reidratação endovenosa. Não precisa fazer reidratação oral, não. Quando ele se recuperar, a reidratação oral ela pode ser iniciada. Quando há um fracasso da terapia de reidratação oral, então o paciente não está com uma desidratação grave, começou com a reidratação oral, mas não está resolvendo, pode-se iniciar a terapia de reidratação endovenosa. Quando as perdas foram muito intensas ou persistentes, o paciente está vários dias perdendo líquido, perdendo eletrólitos, também pode-se iniciar a terapia de reidratação endovenosa. Quando o paciente apresenta distúrbios hidroeletrolíticos, sinal que ele está perdendo muito eletrólito, também opta-se pela endovenosa. Ou quando o paciente tem choque hipovolêmico, tá certo? Então, são as condições onde a reidratação endovenosa ela é preterida em relação à reidratação oral. Então, a gente vai entender agora como é que é feita a reidratação endovenosa, né? Hidratação oral, você prepara o volume, administra para o paciente, geralmente em intervalos bem curtos de tempo. A endovenosa ela tem uma fase que é considerada rápida, e a fase rápida vai ser administrado 50 ml por quilo em 1 hora de uma solução que é uma mistura de soro fisiológico e soro glicosado. Soro fisiológico a 0,9%, soro glicosado a 5%, numa proporção de 1:1. Essa solução vai ser administrada nessa velocidade de 50 ml por quilo em 1 hora, tá certo? Após essa hora, reavaliar se o paciente melhorou da desidratação, certo? Se o paciente não tiver melhorado, ele vai fazer novamente um novo ciclo, mas agora numa velocidade de 25 ml por quilo, também durante 1 hora, e depois dessa 1 hora, reavaliar. Se o paciente, depois dessas 2 horas, ou seja, a primeira hora fazendo uma fase rápida e depois uma fase contínua, se ele tiver melhorado, ele entra numa fase de manutenção. E a fase de manutenção vai depender do peso do paciente. Na fase de manutenção, vai se fazer o seguinte: o paciente tem até 10 quilos, ou seja, uma criança, né? Se o paciente tem até 10 quilos, ele vai fazer o uso de uma ampola de 100 ml por quilo por dia. Então, durante o dia inteiro, ele vai utilizar 100 ml por quilo por dia. Então, vai calcular o volume e esse volume ele vai ser administrado durante o dia inteiro. Se o paciente tem até 20 quilos, ele vai usar uma ampola
de 1000 ml, ou seja, de 1 litro, e depois ele vai fazer uma reidratação com 50 ml por quilo durante um dia inteiro, tá certo? E se o paciente tiver mais do que 20 quilos, aí ele vai fazer o uso, vai administrar uma ampola de 1.500 ml e depois somar com mais 20 ml por quilo por dia. Tá certo? Então, se a reidratação, se o paciente tem uma desidratação grave, por exemplo, ele vai fazer uma reidratação endovenosa. Então, vai fazer uma fase rápida. Se ele melhorar com a fase rápida, ele vai entrar direto na fase de manutenção. Se ele não melhorar com a fase rápida, ele vai ter que ter essa continuação aqui por mais 1 hora. Então, a reidratação seria por 2 horas, tá certo? Vamos voltar para aqui. A gente falou da solução de reidratação oral. Agora a gente vai falar de quê? De antibióticos, né? Como é que são utilizados esses antibióticos? Então, os antibióticos, terapia com antibióticos na diarreia aguda. Quando usar? Nem sempre é necessário usar antibiótico. Então, existem critérios para se optar pelo uso de antibiótico. O paciente, no nosso caso clínico, usou ciprofloxacino. Será que ela entrou nos critérios para usar ciprofloxacino? Então, vamos ver quais são esses critérios aqui. Ó. Primeiro critério, casos graves de diarreia invasiva. Paciente, no nosso caso clínico, vocês acham que tem uma diarreia grave e uma diarreia invasiva? Responda já a sua pergunta, tá, Dani? O que vocês acham, gente? Sim. Então, ela já pode usar antibiótico. Então, ela era um caso grave, estava perdendo muito líquido, já fazia 4 dias, estava tendo sangue nas fezes. Então, não vai esperar, vai tratar com antibiótico. O ciprofloxacino poderia ser uma opção? Poderia ser uma opção, mas no caso dela, ela já tinha usado anteriormente, não sei com que critério ela utilizou, mas de certa forma ela já tinha resistência a esse antibiótico. Segundo critério, febre alta. O paciente com febre alta, ele tem uma infecção que pode se agravar. Então, ele precisa usar um antibiótico, não vai esperar também não. Recém-nascidos e lactantes pequenos. O paciente é um recém-nascido, tem uma diarreia, é grave sempre. Qualquer diarreia em recém-nascido vai ser grave, então também pode se tratar com antibiótico. E pacientes desnutridos graves ou imunossuprimidos. Bom, paciente que está imunossuprimido não tem defesas, paciente desnutrido tem uma chance maior de agravar a diarreia, também precisa utilizar antibióticos, tá bom? Só que esses são os critérios para escolher qual é o antibiótico. Esses são os critérios para se decidir se vai ou não usar antibiótico. Mas quais são esses antibióticos? Esses antibióticos vão depender de qual é o micro-organismo que vai ser identificado ou que se suspeita está envolvido na infecção baseado naqueles critérios empíricos, né, que a gente viu durante a aula. Então, se por acaso o paciente tem uma suspeita de ter o desenvolvimento de infecção intestinal causada pelo Vibrio cholerae, os principais antibióticos é a doxiciclina, é a azitromicina ou ciprofloxacino, tá bom? Se o paciente suspeita de Shigella, por exemplo, é ciprofloxacino ou ceftriaxona. Se suspeita de Campylobacter, pode ser azitromicina, pode ser ciprofloxacino também. E se suspeita de E. coli intrainvasora, o principal tratamento é sulfametoxazol com trimetroprina. No caso do nosso paciente, a gente praticamente ali tinha suspeita de 3 micro-organismos, né? A gente foi por eliminação, ali a gente tinha suspeita de Campylobacter, tinha suspeita de Shigella ou Salmonella, né? Então, a gente tem aqui ciprofloxacino não funcionou para o paciente, então se for Shigella ou se for Campylobacter, ciprofloxacino não é uma opção. Ceftriaxona ou azitromicina podem ser 2 opções a serem utilizadas para essa paciente, tá certo, gente? Eu vou ver aqui a pergunta da Daniela. E se o paciente for tiver diabetes? Me reformule melhor essa pergunta, Dani. Se o paciente tiver diabetes, qual seria a sua dúvida? Se puder ser mais clara na sua pergunta. No caso de usar o quê? Ah, entendi. Você está falando da reidratação, né? Do soro glicosado. Aí não vai usar. Beleza, perfeito. Entendi agora. Não, aí não vai usar. Aí ele vai usar só o soro fisiológico. O soro glicosado é para que ele tenha um fornecimento de uma fonte de energia importante até para o paciente se recuperar ou ter todo, né, montar uma resposta imunológica. Mas se o paciente é diabético, o soro glicosado é contraindicado. Ele vai usar só o soro fisiológico, repor só líquido
e repor só os íons que ele perdeu. Tá bom? Isso. Tá bom, Dani? Claro, né? Ó, vamos lá. A gente vai agora falar do algoritmo, tá? O que é o algoritmo? O algoritmo é uma árvore de decisão. É a partir daqui que a gente vai ver. Se tivesse critérios, a gente vai por esse caminho. Por esse outro critério, a gente vai por esse outro caminho, tá certo? Então, o que o algoritmo para tratamento da diarreia diz? O paciente está evacuando mais de 3 vezes em 24 horas, as fezes não formadas, com náusea, vômito, dor abdominal, tenesmo, urgência fecal ou severa flatulência. Então, fechou o diagnóstico de diarreia. Então, com essas condições, o paciente, primeira atitude a se tomar para qualquer um é reidratação, tá certo? Reidratação oral e a alimentação leve a depender das suspeitas, né? Então, coloca uma alimentação um pouco mais leve e reidrata o paciente. Se o paciente puder ser reidratado por uma solução oral, ótimo. Se não puder, endovenosa, tá certo? E aí o paciente ele pode ter uma diarreia aquosa ou ele pode ter uma disenteria se ele tiver sangue nas fezes. E essa diarreia aquosa ela pode ser uma diarreia leve ou uma diarreia moderada a severa. E a disenteria ela pode ser acompanhada de febre baixa ou de febre alta. Vai entender o que é que a gente vai optar por isso aí, certo? Então vamos lá. O paciente, vamos resolver primeiro esse lado aqui do algoritmo. O paciente tem diarreia aquosa, tá certo? A diarreia aquosa ela é leve. Se o paciente tem uma diarreia aquosa, não tem sangue nas fezes, é diarreia leve, apenas reidratação é suficiente. Ele vai só reidratar. Pode utilizar loperamida, como a gente não está suspeitando por enquanto infecção, ele pode utilizar loperamida, 4 mg, no início, só para controlar a frequência das evacuações. Se a diarreia for severa, diarreia aquosa severa ou moderada, a gente tem que levar em consideração. Está relacionado com alguma viagem que o paciente fez? Está relacionado com a viagem. Então, entra com antibiótico. Por quê? É provável que seja diarreia de viajante. Então, mais um critério para os antibióticos. A gente viu lá atrás que se a diarreia é grave, tem sangue nas fezes, usa antibiótico. E se o paciente fez uma viagem, se o suspeito faz uma relação dessa viagem com a diarreia, ou seja, diarreia de viajante, também inicia com antibiótico, tá certo? Se não tiver relacionado com a viagem, aí vai se levar em consideração se essa diarreia está acompanhada, se não tem febre ou se está acompanhada de febre. Aí vamos seguir aqui no nosso algoritmo. Se não tiver febre, considerar menos de 48 horas de loperamida. Então não tem febre. Pode ser que seja uma infecção que ainda não desenvolveu febre. Então pode-se utilizar loperamida por um intervalo de, no máximo, 48 horas. Por quê? Porque se for uma diarreia infecciosa, a loperamida vai prejudicar. Então trata no máximo por 48 horas. Se tiver febre, aí considera essa diarreia com essa febre está menos de 72 horas, se tiver menos de 72 horas, a gente, mesmo com febre, pode-se considerar utilizar a loperamida por até 48 horas. Porque se tem febre, a gente já tem bons indícios de que é infecção. Mas, como essa febre, essa diarreia ainda não é tão prolongada, pode-se fazer um uso rápido da loperamida para reduzir a frequência, depois tratar juntamente com outros antidiarreicos, tratar aquela infecção com antibiótico, tá bom? Mas se ela tiver febre, não está associada à viagem, tem febre, tempo muito longo, mais de 72 horas, o que a gente faz? A avaliação microbiológica. Então você precisa saber, vai tratar, mas precisa saber qual é o micro-organismo, tá bom? E aí a gente vem para o outro lado do algoritmo, né? O lado da disenteria. O paciente tem disenteria. Ele tem sangue nas fezes. Além de sangue, a febre é baixa. Então, o paciente vai fazer uma avaliação microbiológica, vai usar antibiótico para o agente identificado. Então, ele fez a coprocultura, identificou, usou o antibiótico que foi identificado, né, que é apropriado para o micro-organismo. Mas se a febre é alta e não é associada à viagem, né, se a febre é alta, ela pode ser não associada à viagem ou associada a viagens. Se for não associada a viagens, considerar a avaliação microbiológica. Se for associada a viagens,
o tratamento empírico com azitromicina 1 grama em dose única ou 500 mg 2 vezes ao dia por 3 dias. Então, a gente já sabe que o micro-organismo que está causando a diarreia na paciente pode ser um Campylobacter, pode ser uma Shigella, né? Pode ser um dos dois, pelas eliminações que a gente foi feito, que a gente vinha fazendo. E como a gente sabe que o paciente tem uma disenteria, teve febre alta associada a viagens, vai seguir esse lado aqui do algoritmo, o tratamento mais apropriado é a azitromicina, 1 grama em dose única ou 500 mg 2 vezes ao dia por 3 dias. Tá? O paciente vai ter que tratar com isso no lugar do ciprofloxacino, que não funcionou para o paciente. Ok, gente. Dúvidas por enquanto? Alguma questão? Tá tranquilo, né? Uso de antidiarreicos no tratamento da diarreia. A gente viu que há a possibilidade de utilizar, a gente vai sempre fazer reidratação no paciente. A gente vai tratar com antibiótico a depender de algumas condições bem específicas que o paciente vai ter. E antidiarreicos, a gente quer parar a diarreia, quer diminuir, né, as evacuações, a frequência, o volume de evacuações. O que é que a gente deve utilizar? Então, pode-se utilizar, por exemplo, um fármaco para diminuir a motilidade. E lembrando que diminuir a motilidade só se for uma diarreia não infecciosa. Se for infecciosa, se tem febre, ou se você suspeita, o paciente fez uma viagem, suspeita de ser um agente infeccioso, vai utilizar por um período mínimo de tempo, só no início. Mas, se houver necessidade, pode ser utilizado com motilidade. Então, a gente tem aqui difenoxilato, loperamida, o elixir paregórico, a tintura de ópio e difenoxina. Todos eles vão reduzir a motilidade intestinal, reduzir o peristaltismo intestinal e o paciente vai ter redução aí na frequência e no volume de líquido e de eletrólitos perdidos, tá bom? Já se o paciente, uma outra possibilidade que o paciente pode fazer também é o uso de antissecretores. O que é que o antissecretor vai fazer? Ele vai diminuir a motilidade? Não. Mas ele vai atuar na mucosa intestinal, reduzindo a perda de líquidos. Então vejam que o antimotilidade não pode se utilizar para o paciente com infecção. Mas os antissecretores dá para utilizar para um paciente com infecção. Porque ele não vai reduzir a motilidade. E o paciente continua evacuando, mas ele vai diminuir apenas as perdas de líquidos e de eletrólitos. A gente tem subsalicilato bismuto, a gente tem lactase e também tem os probióticos que entram nessa categoria de antissecretores. Os adsorventes, a gente acabou de ver, se o paciente tem uma infecção que tem toxina, ou se ele ingeriu alguma toxina que vai causar diarreia, pode-se utilizar uma substância para ligar a essa toxina e impedir que ela haja na mucosa intestinal. Mistura de caulinpectina, policarbofila e também atapulgita. Todos eles vão fazer isso, vão se ligar a toxina e vão impedir a ação dessa toxina na mucosa. E existe um muito específico que é octreotida. Octreotida é utilizado para diarreia quando ela tem origem baseada num tumor carcinoide. Então, tumor de intestino, octreotida ele vai diminuir o desenvolvimento desse tumor. É bem específico, né? A grande maioria das vezes, os pacientes podem utilizar o antimotilidade ou o antissecretor juntamente com antibiótico, juntamente com a reidratação oral. Na maioria das vezes, isso é suficiente. E aí, os probióticos. O que são esses probióticos? Né? Muitas vezes a gente fala, probiótico, vou usar o probiótico. Quando deve se utilizar o probiótico? Quais são os probióticos que de fato têm alguma referência científica? Né? Então, probiótico está aqui a definição. São bactérias que colonizam e se replicam no trato intestinal. Lembra que eu falei para vocês? Utilizou antibiótico, o antibiótico vai destruir vai destruir as bactérias patogênicas e vai agir também sobre a microbiota normal. Agir sobre a microbiota normal é diminuir a resistência a outras invasões, é piorar, né, o equilíbrio ali que existe intestinal. Então, as bactérias probióticas são aquelas que vão recolonizar aquilo que por algum motivo foi perdido, tá certo? E vai promover um efeito benéfico no hospedeiro. Indicado quando? Quando é que se utiliza um probiótico? Para prevenir diarreia aguda. O paciente ele tem características que podem levar ao desenvolvimento de uma diarreia aguda. Para prevenir, ele pode utilizar antecipadamente um probiótico, vai fazer um reforço, né, na microbiota normal. Isso pode ser uma indicação importante.
Quando o paciente tem uma diarreia associada a antibióticos, ó, vocês falaram aí no chat, se ele tem uma diarreia causada por antibióticos, ele vai precisar repor e utiliza os probióticos. Ou quando o paciente tem uma diarreia induzida por radiação. Vejam que são 3 indicações bem específicas. Não é em qualquer razão, qualquer motivo que vai utilizar probiótico. E como é que se utiliza o probiótico? Vai utilizar um antibiótico para tratar uma infecção? Vai. Utilizou um antibiótico, o antibiótico tratou a infecção, o antibiótico agiu sobre a microbiota normal. Após o uso do antibiótico, se utiliza o probiótico. Por quê? Porque o probiótico agora vai repor aquilo que o antibiótico destruiu. Não dá para se utilizar juntos. Se você utiliza junto o antibiótico e o probiótico, o antibiótico vai agir sobre o probiótico também. E o probiótico não vai se desenvolver. Tá bom? São 4, né, os principais probióticos que são utilizados na clínica. Tem aquela base de Streptomyces boulardii, a base de Bifidobacterium lactis, o Lactobacillus acidófilos e o Lactobacillus casei. Qualquer um deles, existe evidência científica de que ele repõe, né, a microbiota normal, mas são utilizados apenas nessas condições, tá? Não são utilizados em qualquer condições, não. Ok, gente. Referências que foram utilizadas nessa aula, né? Então foram utilizadas 3 livros, basicamente. 2 que talvez vocês nem conheçam, né? São muito específicos da área médica, né? Que eu utilizei para retirar algumas informações, protocolos, né? Para retirar alguma questão de dose também. Esse manual do residente de clínica médica foi utilizado. Também o farmacologia clínica, inclusive foi de lá que eu tirei o caso clínico. E também o medicina interna do Harrison também. Então são 3 livros, basicamente, que foram utilizados. Artigos sempre são utilizados também, né? Porque é a informação mais atualizada, mas as referências básicas foram essas daqui, né? Os artigos são algo que a gente sempre utiliza e renova, por isso que a gente não está colocando sempre os artigos que são utilizados aqui na preparação da aula. E se você quiser me acompanhar nas redes sociais, aqui na tela nós podemos ver algumas delas. Você pode me seguir e lá nós podemos trocar uma ideia. Até a próxima aula!